Deus abençoe a sua vida, mais um dia, mais uma leitura bíblica. Hoje nós vamos ler Isaías capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21. Capítulo 19 de Isaías anuncia o julgamento de Deus sobre o Egito e a futura redenção da mesma nação. Então Isaías 19 começa com uma profecia de julgamento sobre o Egito, onde o Senhor vem em uma nuvem rápida e os ídolos do Egito terminam diante dele. Olha, advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Eu gosto muito de ver essa profecia aqui, alguns pontos interessantes aqui. Você vai ver que esse juízo sobre todas essas nações e sobre também Israel é por causa da idolatria e é por causa da injustiça social. Eu gosto dessa expressão aqui, veja, o Senhor cavalga numa nuvem veloz. Se você comparar lá com Apocalipse capítulo 19, fala da volta de Jesus Cristo, assentado sobre um cavalo, né? Um cavalo branco, né? Olhos como de fogo, seus cabelos brancos como a neve, né? Na altura da sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então você percebe que esse juízo de Deus, seja no Velho Testamento e no Novo Testamento, é descrito de forma muito parecida. O capítulo 19 continua descrevendo a divisão e a confusão que tomará conta do Egito, incluindo a seca do Nilo e a consequente devastação agrícola, né? Do verso 2 ao 10 nós vemos essa descrição e aqui continua nos mostrando que os sábios e conselheiros do Egito serão confundidos e o Egito será entregue a um governante cruel, verso 11 até o 15. Essa profecia continua e aqui, no entanto, Isaías também profetiza que no futuro o Egito reconhecerá o Senhor e haverá um altar ao Senhor no meio da terra do Egito. Ou seja, os ídolos vão sair e Deus será adorado nessa nação. E aí o capítulo 19 termina com uma visão de unidade. Ou seja, unidade entre o Egito, a Síria e Israel. E os três serão abençoados pelo Senhor. Isso está no verso 23 ao verso 25, que diz assim: naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia, Israel será um medidor entre o Egito e a Síria, uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, a Síria, a obra de minhas mãos, e Israel, a minha herança. Que profecia linda, né? Que profecia linda, né? Vamos ler agora o capítulo 20. Capítulo 20, com o propósito é advertir sobre a conquista do Egito e da Etiópia pela Síria e o impacto disso sobre Judá. Então o capítulo 20 descreve uma ação profética que o próprio Isaías realiza. Olha o capítulo 20. No ano em que o general enviado por Sargon, rei da Síria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tira o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Eu queria chegar muito nesse capítulo aqui para te explicar. A vida do profeta não era apenas a palavra. Deus falava através da palavra profética, mas da própria vida do profeta. Um exemplo que nós vamos ver mais à frente é Oséias, quando Deus fala para ele casar com uma prostituta, que a prostituta simbolizava a nação de Israel. E aqui nós vemos o profeta, aquele primo do rei Uzias, do palácio, que agora sai do palácio para profetizar e de uma forma que ele passa a andar nu, né? E aí, olha o verso 3, disse então o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas.
Então você vê que a atitude de Isaías de andar nu durante, e aqui fala, assim como o meu servo andou nu, descalço durante 3 anos. 3 anos, você imagina isso? E aí a gente pensa que a vida do profeta é fácil, não é não? Não é não? Então este ato era um aviso também, que nós vamos ver aqui já caminhando para o final, né? O verso 5 e 6, que era um aviso para Judá não confiar no Egito e na Etiópia, como proteção contra a Síria. E aí esse capítulo conclui com uma advertência de que a esperança de Judá será envergonhada ao ver a derrota do Egito e da Etiópia. Vamos para o capítulo 21, propósito do capítulo 21, anunciar a queda de Babilônia e advertir sobre a destruição de Edom e de Arábia. Isaías 21, ele começa com uma visão da queda da Babilônia, descrita como um deserto do mar. Vamos ver? Advertência contra o deserto junto ao mar. Como um vendaval em redemoinhos que varre todo o Negueb, um invasor vem do deserto e de uma terra pavorosa. Eu tive uma visão terrível. O traidor fora traído, o saqueador saqueado. Elão vá à luta, Média fecha o cerco, porque põe o fim a todo gemido que ela provocou. Então o profeta aqui ele vai ver a destruição iminente e descreve a angústia que sente ao receber a visão. Olha o verso 3 e 4. Diante disso fiquei tomado de angústia, tive dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Estou tão transtornado que não posso ouvir, tão atônito que não posso ver. O meu coração se estremece, o temor toma conta de mim. O anoitecer que eu tanto aguardava transformou-se em terror para mim. Então você vê o peso dessa visão que o profeta vai ter. O capítulo vai incluir uma famosa declaração, né, que está no verso 9. Olha essa declaração, verso 9. Ali vem um homem num carro com uma parelha de cavalos, e ele diz: caiu, a Babilônia caiu. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Então nós temos aqui essa famosa declaração: caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Isaías, então, ele se volta para Edom agora, usando a imagem de um vigia perguntando quanto tempo resta até o amanhecer. Verso 11, verso 12. E, finalmente, há uma profecia contra a Arábia, prevendo que os habitantes de Dan serão forçados a fugir dos seus lares. Versículo-chave é o verso 9, que nós já lemos, né? Que tem essa declaração forte. Eis que veio um grupo de homens, cavaleiros, e 2 a 2, então ele respondeu e disse: caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses estão despedaçados no chão. Isaías 21 nos ensina que todas as nações, mesmo as mais poderosas, como a Babilônia, estão sujeitas ao julgamento de Deus. Todo ser humano, independente de se é grande ou pequeno, todas as nações, se é grande ou pequena, elas estão debaixo do juízo de Deus, porque Deus é soberano. Deus é soberano. Então, não esqueça, Deus é soberano e Senhor da história. E Ele exerce juízo, e o juízo dele é certo, é um juízo correto. A queda da Babilônia vai servir como um lembrete de que o mal não prevalecerá e que a justiça de Deus triunfará. Talvez nós olhemos uma realidade momentânea e achamos o mal triunfou. Não, a palavra final vem dos lábios do Senhor. E o juízo de Deus, ele vem sobre a terra. Eu quero abençoar a sua vida. Terminamos mais 3 capítulos. Vamos continuar lendo esse livro, que eu particularmente gosto muito. Gosto muito por causa das profecias messiânicas, mas da forma que Deus aqui, ele vai profetizando sobre tantas nações. Então, ver esse Deus que é Senhor da história e soberano, isso para mim é muito precioso. Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, eu te encontro aqui amanhã para mais uma leitura bíblica e comentar mais 3 capítulos com você. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus permitir.